Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Perdão, por dentro da pós. O que é o Negócios e Tendências, pessoal? É um programa de rádio, também promovido pela pós-graduação. E nós aqui estamos falando do Por Dentro da Pós, que é transmitido pela TV Profissão. Então, recomeçando, o programa Por Dentro da Pós, sejam todos muito bem-vindos. Aqui na Pós a gente tem vários programas, pessoal, e eu reconheço aqui que houve uma confusão, nos programas. Eu sou a professora Aline, coordenadora de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo os dois convidados, professor Cláudio, professora Desirê, sejam muito bem-vindos. Professor Cláudio é graduado e mestre, doutor na área de administração. A professora Desirê tem uma formação de pedagogia e um mestrado na área de educação e doutorado na área de educação. Pessoal, eu tenho que confessar que quando eu confundi o nome dos programas, os olhinhos deles se arregalaram, Olha só, convidei dois colegas da área de administração, da área de educação, para a gente falar um pouco sobre a importância da pesquisa, sobre a importância da divulgação do conhecimento científico no campo da gestão. Mas antes da gente entrar nesse assunto, professor Cláudio, que é um administrador e também trabalhou comigo já em teoria geral da administração, das diversas teorias, eu vinha para cá pensando sobre essa temática e estava lembrando sobre quando nós ensinamos TGA para os alunos, começamos com Taylor, com Fayol e vai indo para Weber, até chegar na teoria da contingência. São teorias administrativas. Todas elas têm um objetivo de melhorar a produtividade, a eficiência, a eficácia da organização, aumentar a lucratividade, dar mais resultado. E essas teorias, e aí que eu quero chegar, elas não surgiram do nada. Elas surgiram de pesquisa. Pesquisa para entender o comportamento do trabalhador, a percepção do gestor, pesquisas até para entender a mudança de mercado. E aí vamos conversar um pouquinho, professor Cláudio, qual é a importância dessa pesquisa no campo da gestão? Seja muito bem-vindo e muito boa tarde. Obrigado, professora, muito prazer, é um prazer para mim estar aqui, falar sobre pesquisa, então é um prazer redobrado. E eu quero te dizer também que se falarmos de negócios e tendências e juntarmos com pesquisa, também dá boa. Porque até o mercado olha com bons olhos profissionais que, além de serem competentes no fazer, são competentes no pensar. Quando o cara tem no currículo dele que ele já foi pesquisador, acadêmico, tem um peso, tá? Sim. E falando lá da gestão, lá nos primórdios, se fez sim um processo de estudo, Quando a gente fala da TGA, do princípio da administração, os engenheiros se preocuparam em criar métodos para poder fazer melhor aquilo que era feito nas indústrias. Criaram métodos, processos, técnicas. Eles estavam fazendo um processo de pesquisa, às vezes até sem saber. Sem dúvida. Porque não era interesse acadêmico deles, o interesse era prático. Então ali a gente pode dizer que era uma pesquisa aplicada para resolver um problema prático. É um dos tipos de pesquisa que a gente pode fazer. Há muitos outros, a pesquisa acadêmica, a pesquisa teórica, a pesquisa filosófica também tem espaço, E eu admito que eu sempre fui um professor teórico, Sendo de administração, eu sempre achei que isso fosse uma falha de caráter, Só teoria e a prática. Depois, com o tempo, eu percebi que não, que se preocupar com questões teóricas, por que não filosóficas, faz parte do processo. E faz com que a gente entenda melhor as coisas, as causas, os princípios, a essência. É pensar o porquê, às vezes, Quem tem um porquê trabalha com qualquer como, Já dizia lá o Nietzsche. E é essa a ideia, é compreender as coisas, não apenas reproduzir. E quem faz pesquisa está interessado nisso, em compreender de uma maneira um pouco mais profunda as coisas. E não apenas obedecer ordens, reproduzir, fazer o operacional, Para que a gente brinca, que a ciência ela não avança com as respostas, mas sim com as perguntas, E é fato, quando você pergunta por que você está fazendo daquela forma,
né? Qual que é o resultado? E se a gente fizesse de modo diferente no campo da gestão, né? E tem até uma história que a gente ouve muito assim, que é, por que você está fazendo assim? Porque sempre foi feito assim. Mas não dá para mudar? Não muda. Nossa, só dá dor de cabeça. Faz do jeito que está sendo feito. Antes de passar a palavra, professora Desirê, eu preciso contar uma que eu vi e combina bem com essa história, né? Diz que a menininha chegou para a mãe e falou, mãe, eu vou picar salsicha, mas eu vou fritar a salsicha, mas tem que tirar as pontas. Mas por quê, mãe? Ah, porque a tua avó fazia assim. Daí ela vai na avó. Ah, eu vou fritar a salsicha. Ah, mas tem que tirar as pontas. Mas por quê? A tua bisavó fazia assim. Eu vou fritar a salsicha, mas tem que tirar as pontas. Daí, vó, por que você tira a ponta da salsicha? Oh, meu Deus, vocês não compraram uma frigideira maior ainda? Veja, é uma brincadeira, mas ela reflete muito isso, né? Do porquê que é feito, né? Tipo assim, a gente fritava na época, cortava as pontas porque não tinha frigideira maior. Agora, se você comprar uma maior, dá para deixar inteira, né? Professora Desirê, responsável pelo setor de pesquisa da Uninter, conta pra gente qual é a importância da pesquisa dentro de uma instituição de ensino e como é que ela fortalece os alunos, né, na busca desse conhecimento. Boa tarde, professora Aline. Agradeço o convite de estar aqui. Maior prazer estar aqui também junto com o parceiro, né? Você parceiraça, professor Cláudio também. E até seguindo nessa primeira colocação que você fez sobre a questão da gestão e essa questão da administração, né? Que é a área de vocês. Eu acho que eu sou da educação, eu gostaria de comentar como essa influência da questão da gestão e da questão da administração, da organização da administração sobre o trabalho, como isso tem uma grande influência na relação de como se organizou a escola e de como se organiza a escola e de como se organiza a educação, né? Essa influência aí dos teóricos que você citou, né? O Taylor, Ford, Fayol, vão dar essa influência forte, olhando ali essa organização na empresa, na fábrica, no comércio, mas que isso tudo também vem uma influência forte, né, de como organizar, ou seja, o princípio racional da organização do trabalho, que daí recai sobre isso. Que a questão que o professor Cláudio colocou e que você colocou, né? Por que eu faço isso? Por que eu estou cortando as tampinhas lá da salsicha, né? Então, esse princípio racional, claro que tanto que essas teorias vão sendo superadas, né, professor Cláudio, mas o princípio racional justamente é para isso, né? Vamos pensar a relação da gestão, que é as pessoas que se envolvem no movimento de fazer algo, e pensar em como fazer e otimizar isso. Quando a gente vai olhar para uma fábrica, para um comércio, para o desenvolvimento, principalmente da nossa sociedade capitalista, vai ser pensado em como fazer isso e como obter maior lucro, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão da gestão, como o professor Cláudio falou, que ele se coloca como um teórico, né? E que ele, cadê a prática, né? Essa relação da teoria ajuda a gente a pensar essa gestão a partir de nós, seres humanos, né? De olhar para o outro, de olhar para a pessoa e pensar como isso pode ser melhor, como isso pode ser otimizado, para além de uma questão de estrutura, por exemplo, que seja o lucro, o capital, né? Para além disso. E aí o movimento da pesquisa, e hoje a gente está aqui para a gente falar um pouco mais do movimento da pesquisa na área aqui do professor Cláudio, mas é importante a gente colocar que o movimento da pesquisa vai trazer toda essa organização para a gente pensar os processos na materialidade da sociedade, né? É a partir de onde? Dessa relação teórica em conjunto com a prática, né? Que é a pesquisa, né? O professor Cláudio vai dar alguns resultados para a gente. E é importante a gente dizer, né, professora Aline, que nós temos, que bom, na nossa universidade, uma organização já bastante estabelecida, né, com os núcleos de pesquisa. A gente tem os grupos de pesquisa, um dos quais o professor Cláudio é líder. Você também, né, professora, líder de grupo de pesquisa.
consolidando a pesquisa na Uninter, né? Nós temos hoje 18 grupos de pesquisa ativos, né? E cadastrados no CNPq, na Uninter, né? Nós temos 2 programas de pós-graduação estrito sensu, né? E tem muitos pesquisadores que pensam que a pesquisa só está aqui na nata, né? No estrito sensu, nos programas de pós-graduação, então é lá que existem grupos constituídos. E a nossa instituição, ela tem um histórico que é diferente. O histórico dos grupos se inicia antes mesmo dos programas de pós-graduação estrito sensu, né? Do mestrado em Direito, do mestrado em Educação, doutorado, que nós temos hoje na Educação também, né? Então, isso, inclusive, fortaleceu, né, a nossa organização para que a gente tivesse os programas consolidados como a gente tem hoje, né? Porque a gente já vinha com a organização dos grupos de pesquisa, com a pesquisa docente, né, o programa de pesquisa docente dentro da instituição, que isso é uma marca muito forte também na nossa instituição, de dar essa possibilidade dos professores poderem, na graduação, sem estar vinculados ao estrito sensu, mas também realizar suas pesquisas, trazendo aí resultados também que vão melhorar o curso, a qualidade da formação desse aluno na graduação, né? E da graduação para a pós-graduação também, né? Pensando como é que estão aí os cursos na pós-graduação. E se fortalece esses grupos de pesquisa também com o movimento do programa de iniciação científica, que é a gente pensando a base, né? Pensando esses alunos lá na graduação, já se pensando como pesquisadores, pensando o movimento de pesquisa, de escrita acadêmica, né? Hoje, com a inteligência artificial mais do que ativa que nós temos, né? E que é positivo, mas a gente tem que pensar também de como essa expansão muito rápida tem trazido algumas questões para que nós, como professores, na graduação, na pós-graduação, nos grupos de pesquisa, que a gente fique mais atento a isso, quanto aos processos de pesquisa, né? Para os alunos, que seja utilizada a inteligência artificial de uma forma em que realmente traga as facilidades de otimização de tempo, de pesquisa, mas que a gente consiga manter a relação com a qualidade e com a autoria, com a autonomia que principalmente o aluno de iniciação científica, que a gente quer fazer crescer no aluno de iniciação científica, né? E com a credibilidade também, né? Porque a inteligência artificial traz conhecimento, mas dá para a gente colocar um ponto de interrogação em muitas coisas que ela apresenta, né? Isso, da onde vêm informações, como é que se consolidam essas informações. Isso já eram dinâmicas que nós já é problemático, né, professor Cláudio? Se a gente pensar aí que geração Google, né? Dá um Google, o pessoal já ia lá, já pegava exemplo disso, trecho de texto aqui. Hoje em dia você abre, quer dizer, alguns anos atrás já você abre PDF a todo momento, né? Então aquela história da gente estar mandando o aluno fazer um fichamento de texto, ele já nem quer fichar nada, ele já está tudo fichado lá no Google, né? Eu pego lá. Então esse é o movimento do fortalecimento do grupo de pesquisa, né? Que é um grupo que os professores comandam, colocam as suas perspectivas, né, de emancipação do conhecimento, seja da área que for, né, mas ainda com esse trabalho forte de orientar os novos pesquisadores, né, quem está se iniciando na pesquisa, né. O escopo do mestrado e doutorado já é outro, né, então é o pesquisador já se dizendo pesquisador quando entra no estrito sensu. Agora, a iniciação científica, como nós elaboramos aqui na Uninter, eu acho que é bastante significativo, né? Sem dúvida. Nós temos alunos bolsistas e voluntários, né? Eu acho que queria destacar isso. Os alunos voluntários vêm porque querem estar conhecendo mais a sua área. Às vezes não sabe nem muito direito ainda, né? Porque a gente dá a possibilidade que o aluno, desde o primeiro ano de faculdade, participe da iniciação científica. Mas ele tem vontade, ele tem aquela sede de querer aprender mais, né? Então, isso é importante na nossa instituição, é uma instituição que fomenta isso. Não é fácil, não estou dizendo que tudo é maravilhoso dentro das demandas de docência, dentro da organização da gente planejar nossas aulas, gravarmos nossas aulas e mais ainda a coordenação de grupos de pesquisa, orientar alunos, não é nada fácil. Mas isso é o que faz a gente ser professor pesquisador, né? E outra coisa legal, né, Desirê, que você colocou, veja, nós somos uma instituição de ensino EAD, né? E nós temos esse carinho
por atender esse aluno em qualquer canto do Brasil ou fora dele. Professor Cláudio, a Desirê falou que tem um grupo. Conta pra gente um pouco se esse grupo, ele fala de gestão. Teremos novas teorias de gestão daqui a um tempo? Olha só, eu estava pensando justamente na época em que eu comecei a atuar mais na pesquisa aqui na Uninter, e a gente estava naquela fase de grupos presenciais e pensando como que a gente ia atender os alunos de EAD. E eu lembro que no começo, na minha cabeça, eu que venho do ensino presencial, era muito difícil. Como que eu vou usar? Eu vou ter que usar o Skype. Como fazer pesquisa EAD? Assim? Assim, a nossa geração, que é um pouco mais experiente, a gente vem de uma situação presencial, né? Então, essa orientação EAD, mas como é que eu vou orientar um aluno lá no norte do Brasil? Como é que eu vou juntar os alunos que estão presenciais aqui com os que estão pelo Brasil todo? Isso. E olha a solução, hein, professor Cláudio? Gestão. Pois é. E a gente conseguiu, aos pouquinhos, as coisas foram se encaixando e hoje é super natural. Então, o setor da pesquisa lá lança um edital de PIC, alunos do Brasil inteiro podem se candidatar aos grupos, aos projetos, e efetivamente eles participam de reuniões, seja pelo Teams, pelo AVA, né, pelo nosso Univirtus, e funciona, né, ou de uma maneira que eu, pelo menos, não imaginava lá atrás. No caso da Escola de Gestão, a gente tem 2 grupos de pesquisa, um mais voltado para a gestão e um mais voltado para a área da comunicação. Porque a Escola de Comunicação, Gestão e Negócios, né? E esses grupos têm linhas de pesquisa. Falando do meu, a gente tem 4 linhas de pesquisa. A gente já segue uma estrutura de distrito, né? Temos linhas e os projetos de pesquisa dos professores se encaixam nessas linhas. Então a gente tem linhas voltadas para a prática, para o ensino, mais para a aprendizagem. E a gente está agora abrindo uma nova linha, vamos chamar assim, que é voltada para a área do design, né? Então a gente tem cursos de design na escola, a gente tem uma área de business design que atende, assim, que tem muito vínculo com a gestão, a área de design thinking, que está muito ligado à criatividade, à inovação. Enfim, a gente está mexendo o caldo aí para tirar coisa nova, sabe? Mas o mais legal é ver o movimento, os professores, né, criando projetos, os alunos participando. E é assim, no meu último projeto de pesquisa, eu tinha um monte de alunos de cursos que eu não tenho contato, né? Que viram a minha temática, gostaram, nossa, quero participar desse grupo, e participavam. Tinha um menino do Rio Grande do Sul, o Marcos, do Rio Grande do Norte, o Marcos, que era da contabilidade, e passou num mestrado lá no Rio Grande do Norte, né? Durante o nosso projeto, a gente foi acompanhando e foi muito legal de ver. Ele participando das reuniões, olha, passei na primeira fase, passei na segunda fase, e passou no mestrado e depois continuou no grupo, né? Você veja, a gente já vai continuar falando sobre isso, a gente tem que dar uma pausazinha agora, mas a chamada que fica, ou a reflexão que fica é, o aluno, quando ele quer participar, ele pode fazer isso presencial ou online. E quando o aluno não quer participar também, mesmo presencial, ele não se compromete. Exato. Né? Então isso para nós também é um exercício. Foi um aprendizado. A gente falou assim, nossa, mas esse aluno lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, ele nos acompanha. Pessoal, a gente vai dar uma pausazinha e a gente já volta então com esses 2 professores profissionais, pesquisadores qualificados, e vamos falar um pouco de como a gente divulga essa pesquisa. Porque o conhecimento, ele tem que ser levado à frente. Aguardamos vocês, só uma pausinha, pessoal. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades.
Aqui você tem cultura. 13.2. TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3. TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4. TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5. Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Voltamos, seja bem-vindo. Retornamos então para a nossa conversa com os professores Cláudio e Desirê. Estamos conversando sobre a importância da pesquisa de uma forma mais direcionada para o campo da gestão, né? Falamos um pouco sobre alguns pesquisadores e como isso foi evoluindo. A professora Desirê, responsável pelo setor de pesquisa da Uninter, trouxe toda a experiência, a bagagem dela, da importância dessa pesquisa. E nós estávamos conversando com o professor Cláudio, que lidera um grupo de pesquisa na área dos cursos de negócios ali, né? Administração, processo, logística. Professor Cláudio, me tira uma dúvida, e é aí que eu quero pegar essa chamada, né, para o nosso segundo tempo. Pesquisou, escreveu e faz o que agora? Põe na gaveta? Tem gente que fala isso, né? Que há pesquisas que só são feitas para não serem lidas. E se fala de teses, de dissertações e tal, mas não, a pesquisa ela é feita para te ajudar a compreender, né, um processo, um fenômeno, algo que você quer entender melhor, né, que você quer, um nó que você quer desenodar, né? Uhum. E depois que você compreende isso, depois que você entende, o que você vai fazer? Passar esse entendimento para outros. Então, a divulgação da pesquisa, ela é parte da pesquisa, deveria ser sempre, pelo menos, né? E como é que a gente divulga isso? De várias maneiras. Eu acho que esse é um ponto de atenção que precisa até de mais atenção, porque talvez a parte mais nobre da pesquisa é fazer com que ela chegue às pessoas. Uhum. A gente faz isso por meio de revistas, né? Quando a gente fala de pesquisa acadêmica, publicamos artigos, publicamos livros. Eventualmente pesquisas são pesquisas práticas que são desenvolvidas no campo mesmo, uma pesquisação, uma pesquisa com intervenção social, mas talvez a maior parte das pesquisas, elas vão para os periódicos, né? Revistas especializadas. E aí vem um segundo momento, né, com o qual a gente também lida. Então lá na escola, né, a gente tem os grupos de pesquisa, tem toda a estrutura de pesquisa que a gente
faz uso, né? Que a Uninter disponibiliza. E temos também, dentro dessa área, o setor que cuida de revistas, dos periódicos. Então, na nossa escola a gente tem 2 periódicos, 2 revistas acadêmicas. Aliás, eu tenho na nossa escola, são 2, uma revista e um caderno, e tem mais uma revista da comunicação, né? A RUC. Então, são 3 periódicos ali na nossa escola. E quando a gente fala de cadernos, né, é um periódico, é uma revista voltada para alunos, para pesquisas mais simples, para pesquisadores iniciantes, que tem assim, que estão aprendendo a pesquisar ainda. Né? Então são pesquisas mais simples, né? Não menos importantes, mais simples. Então, e a revista, né, a revista Organização Sistêmica já é para pesquisadores, para pesquisas mais robustas e tal. E é um grande prazer quando a gente recebe um bom artigo, né, para a nossa edição e pode compartilhar. Cláudio, conta assim, digamos que eu queira publicar. Como é que funciona? Né? Porque você sabe que a gente vai divulgar esse link, ele vai ser... Se as pessoas estiverem interessadas em divulgar, em primeiro lugar, é obrigatório ser aluno Uninter? Em hipótese alguma. É um pesquisador, qualquer pesquisador, ele pode submeter uma pesquisa, o resultado da sua pesquisa na revista Organização Sistêmica. Sim. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa que é do momento, né? A gente tem... no nosso universo aqui da academia, enfim, muitas revistas que hoje cobram por publicação. Recebi 3 hoje. Como que é o nome dessas revistas? As revistas predatórias. Predatórias. E um valor elas querem te absurdo. amarrar. Então o cara enxergou nisso, alguém enxergou nisso um jeito de ganhar dinheiro, que é completamente fora da lógica da pesquisa, completamente fora da lógica da academia. Uma pesquisa que cobra por uma edição, ela não está preocupada se o seu artigo é um artigo confiável, de excelência ou não. Segundo a professora Desirê, publicar nessas revistas não é bem visto. Não. Olha, o que eu posso dizer, gente, é assim, olha, o mundo acadêmico, né, como a professora Aline falou, faça uma pesquisa, vai para a gaveta? Não, né? O meu grupo de pesquisa, inclusive, a gente tem ali nosso chamamento para o grupo, que é fazer o conhecimento da educação circular. Então, é como o professor Cláudio falou, manda para um periódico, manda para um evento científico, né? Os cadernos, como o professor Cláudio falou, são pesquisas mais simples, porque é a maturação desse iniciante à pesquisa, desse aluno, é o espaço que ele tem, mas é muito melhor mandar, mas não tem qualis, né? Gente, todo mundo já ouviu falar isso, né? Qual é o qualis do periódico que você está mandando? Não se preocupa com isso, se preocupa em fazer esse conhecimento circular, né, professor Cláudio? Porque essas revistas predatórias, o que elas fazem? No furor da vida acadêmica, as pessoas querem ter os seus nomes citados num periódico, vou lá pagar 400, 700, sei lá quantos, 1000 até, tem vários valores, né? Para você ter o seu texto publicado, mas muitas vezes sem ter o rigor científico, e muitas vezes essa própria revista não tem nem a circulação necessária, que é isso que o professor Cláudio falou, a visibilidade necessária. Então, será que vale a pena? Não vale a pena, eu já digo, professora Aline, não vale a pena, porque o professor Cláudio vai falar agora dos protocolos ali para enviar um artigo para as revistas que ele tem na área dele, gratuitamente. Você pode publicar seu artigo, garantido inclusive o estofo acadêmico, né, a excelência acadêmica de pessoas preocupadas com a emancipação da sua área, sem precisar gastar dinheiro, né, para isso. Então, um periódico decente, né, vou chamar assim, já metendo o pé no balde, né, não vai cobrar, né, porque se ele está na lógica da academia, da ciência, ele está preocupado em divulgar, enfim. Qual seria o procedimento, né? Inicialmente, se você tem um artigo, minha sugestão é que você vá primeiro para um evento. Publique num evento, num encontro científico, num congresso. Por quê? Porque você vai maturar teu artigo, vai conversar com pessoas que vão dar dicas e você vai melhorar. A hora que ele já estiver redondo, né, entre aspas, aí você procura o periódico. No nosso caso, no site da pesquisa tem um link para a revista e a pessoa vai submeter o artigo, né, por esse link, vai anexar, vai fazer um cadastro, é bem simples.
E esse artigo vai ser analisado, vai ser lido por pareceristas de uma maneira anônima. Né? Então a gente até pede que o artigo vá sem identificação do autor. Se for a gente vai conversar com o autor, pedir para que ele reposte. Mas é porque a gente não quer viés na hora da revisão. Então quem vai revisar, não importa se o artigo é meu, da Desirê, se é da professora Márcia, ele vai ser lido como um artigo e vai ser analisado com a sua qualidade. Passou pelos pareceristas, teve uma boa avaliação, vai para a edição. Certo. Simples assim. Como é que funciona essa periodicidade, prof? Porque às vezes acontece isso também, né? Puxa, quem é um pesquisador mais experiente sabe que leva tempo para ter esse retorno. Né? Quem está iniciando, digamos, pensando ali, o nosso aluno, alguém que está começando. Pessoal, primeira dica, né? Como dizem por aí, professora, mas eu vou submeter. E vai que nega. Parte do princípio que o não você já tem. Então, vai para a parte da humilhação, como a gente brinca, né? Assim, como é que você vai saber se vai ser aceito ou não se você não testar? Então, não deixe esse medo impedir você de submeter. Porque o máximo que você vai receber são feedbacks até de orientação para construir um artigo melhor, né, professor? De informações, está faltando isso, apontando aquilo, né? E assim, publica todo mês? Não, né? Não é uma veja que tem toda semana, né, prof? A gente tem 2 publicações por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, assim, vamos dizer um prazo de 6 meses, o máximo seria. Eu acho que, né, professor Cláudia, é importante a gente mencionar nessa questão do prazo, que como a gente falou do Qualis, né, as revistas, dependendo do Qualis, elas, né, porque todo mundo quer o Qualis melhor, né, todo mundo quer o Qualis A1 lá, né. E aí tem esse tempo da fila, porque todo mundo quer aquele Qualis. Se você está se propondo a mandar para uma revista desse escopo, você também já está se auto-indicando que você vai ficar um tempo sentadinho esperando o seu artigo ser avaliado. E como a professora Aline falou, né, o não você já tem. E você pode conseguir um não mais redondinho ainda, depois de 1 ano e meio esperando na fila. Sem dúvida. Né? O que na construção, né, agora eu falando não só da revista Organização Sistêmica ou do caderno, né, mas o que nós, nos periódicos da Uninter, temos, né? Nós estamos construindo esses periódicos, né, professor Cláudio? Todo esse protocolo de editoração, né? Então, a revista e o caderno, elas são semestrais, mas mesmo assim, tem uma fila. Não vão pensar que, eu vou lá e vou mandar... Tem outra questão também, professora Aline. Eu vou mandar lá para o professor Cláudio, porque ele é o editor, daí ele já passa meu artigo na frente. Então, não é assim que funciona, né? Tem todo um processo... Meu amigo não conta. Tem um trâmite dentro da revista, né? Para que isso, né? O professor Cláudio como editor, a professora Mariana, que é a editora também lá, a professora Mariana e a Adriana dos cadernos, né? Vão verificando como está esse processo da submissão do artigo, né, do que vai chegando, dos pareceres que são constituídos até chegar no período ali da edição, como o professor Cláudio falou. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Então, fazer o conhecimento circular não é assim, submeti hoje, amanhã meu artigo vai sair, né? Não, e acontece realmente, sabe? Olha, preciso publicar para poder terminar o mestrado, para poder... sabe, para poder qualificar, enfim. Para cumprir qual créditos, é o prazo, né? Para cumprir créditos. Qual é o prazo? Não é assim, não funciona, não é para isso que existe, né? Não funciona assim. Então, quando se precisa de urgência, tem algum problema já, né? Não é a gente que vai resolver. Claro. E pensar nesse fluxo, né? Porque é como o professor Cláudio falou, chega um artigo, o artigo chegou, tem todo esse trabalho editorial do editor e a sua comissão editorial. Eles vão analisar o artigo, vão olhar a questão, né, de similaridades, para ver se o artigo realmente está no escopo, tem o escopo da revista e a questão de similaridades, se está tudo ok. Aí ele vai para os pareceristas. E aí o editor, ele precisa, né, ter muita fé nesse momento de que o artigo vai ser lido pelo parecerista, né? Porque vamos pensar que o parecerista, às vezes, ele se coloca como disponível, mas naquele momento que o professor Cláudio mandou para ele aquele artigo, ele está com N coisas, e aí eu não estou, né,
passando pano na mão na cabecinha do parecerista, mas é que às vezes o parecerista está lá com aula, está com estúdio, está produzindo material e ficou lá o artigo do professor Cláudio. E não tem salário para parecerista. Não, é um trabalho é uma atividade técnica nossa, né? Que a gente faz porque a gente se dedica à nossa área, né? Quando a gente está dando junto quando está fazendo pareceres, fazendo pareceres, né? Então o editor ele tem todo esse, ele fica acompanhando todo esse fluxo, né? Então ele depende do parecerista e é claro que o editor ele gostaria de dar um retorno de hoje para amanhã para o autor, mas tem todo esse processo, né, professor Cláudio, que não dá para ser imediato. Um parecerista, 2 pareceristas, 3 pareceristas e essas pessoas precisam de prazo, né? E, enfim, problemas às vezes acontecem também. Para constituir seus pareceres, né? Analisar o artigo. Mas, assim, você tocou num ponto que é legal, assim, né? Assim, a gente está construindo ainda muitas coisas e melhorando e aprendendo. Na minha visão, o nosso Qualis, ele vai melhorar ainda, né? Sim. E essa é uma dica, né? Todo mundo quer publicar num Qualis A, né? Mas também pode acontecer da gente publicar numa revista que tem um Qualis um pouco menor, que depois vai subir, vira, né? E o seu artigo vai continuar, vai acompanhar, né? Vai subir com a Eu revista. sempre digo isso, professor Cláudio, né? Quando as pessoas perguntam, eu editoro uma revista que é nova lá ainda também, e as pessoas perguntam, qual é o Qualis, né? Então a pergunta não é essa, né? Eu acho que a pergunta tem que ser, será que o meu artigo cabe no escopo do que propõe esse periódico? Porque todo mundo começa... essa é a nossa experiência humana, inclusive, né? A gente não nasce sabendo tudo, que bom, né? A gente aprende com o outro, aprende com a natureza, aprende com o meio ambiente. E o periódico é a mesma coisa, ele vai crescendo, né? A partir da sua equipe editorial, de seus pareceristas, inclusive de quem submete, né? A partir dos autores que dizem, eu vou mandar lá o meu artigo para essa revista, porque ela está no escopo do que eu estou apresentando na minha pesquisa. Então, é como o professor Cláudio falou, e a gente tem exemplo disso, né, professor Cláudio? A gente tem o caderno lá da área de humanidades, né, que é um caderno, publicação de alunos, e que quando teve avaliação de Qualis, ele passou do 0 Qualis para A4. Uau. Então, hoje, né, ele é um A4, inclusive a gente tem a gente conversando até na reunião de editores com a editora até falava isso, tá um problema, porque todo mundo quer mandar para o caderno, pesquisadores já constituídos, maduros, querem mandar para o caderno e não para a revista, porque a revista tem um Qualis inferior do que o caderno. Mas isso tudo só para dizer assim, que o Qualis é uma invenção nossa brasileira, né? Então, não deveria ser o primordial para você avaliar se manda um artigo ou não para um periódico, né? E como o professor Cláudio colocou, o Qualis você vai conseguindo avançar com protocolos, quando você tem editores sérios, pareceristas sérios, a condução séria, né, do processo. E eu acho que o importante, né, é tomar essa consciência que o conhecimento, eu acho que aí é fundamental, ele tem que ser divulgado, né, professores? Porque quando a gente começou a nossa fala ali, que eu brinquei de Taylor e Fayol, e a gente vem vindo com Weber, com a teoria dos sistemas, com Peter Drucker, eram o quê? Eram teorias. Mas essas teorias, elas foram resultado daquilo que você bem colocou, né, Cláudia? Essa análise da ação misturado com a teoria, o porquê que a gente tem que cortar relação a ponta prática, da salsicha, né? Do que nós somos na sociedade. Né? Dentro daquilo que a gente vive no dia a dia. E isso só foi ganhando força porque foi sendo divulgado. Então, essa divulgação do conhecimento científico, de modo que outros possam se apropriar e utilizar da melhor maneira possível, acho que essa é a essência. Independentemente se a gente está fazendo isso para uma revista Qualis, se a gente está divulgando, né, num evento, se a gente está levando essa informação adiante. Eu acho que isso é fundamental, né? E a divulgação permite que esse trabalho, essa pesquisa, sofra crítica. Isso. E possa ser corrigida se necessário, ampliada se possível. Então, com isso a gente vai crescendo juntos. E vai trazendo novas reflexões, né? Exatamente. Então, estar preparado para receber essa crítica, sim, ou não, você já tem parte para humilhação, né? Põe ali uma capa ali e vai recebendo. Por quê? Porque quando você apresenta alguma coisa, você não pode ter a ilusão de que todo mundo vai gostar do que você está fazendo. Sim. Isso vale para o mundo da arte, para o cinema, para a música. As pessoas
elas recebem crítica da obra que fazem. Se nós pensarmos que a nossa pesquisa é a nossa obra. Mas aí já é problema do pesquisador, né? Tem que ir para análise daí, né? Para acostumar-se a receber críticas e há saber perspectivas diárias, né? Então, discutir a ciência é isso, né? São as abordagens. A ciência, ela é uma relação contraditória, né? Eu vejo porque, ao mesmo tempo que a gente diz a ciência é a verdade, mas será que ela é a verdade total de tudo? Não, elas são abordagens, né, do que a gente tem como resultado a partir da relação racional do que a gente constitui em cada pesquisa, né? Então, são as abordagens do pesquisador, né? Você, pesquisador, como é que você deu o olhar para aquela temática que você está situando? Quando você manda para um periódico e você classifica aquele periódico, com certeza você vai olhar o sobre da revista, vai olhar, ela recebe artigos sobre isso, quem é o editor, qual é a formação dessa equipe editorial. E aí isso é que vai te dar o privilégio de você ter o seu artigo ou não. E, às vezes, muito menos o Qualis. Porque o Qualis alto, mais uma questão para a gente refletir, né? Quem lê os artigos que estão no Qualis alto? Vocês leem todos os artigos que saem na Naturals? Que é uma das revistas, né? O sonho de todo pesquisador ter. Então, aonde circula esse periódico? Quem, né? Então, acho que é importante a gente pensar isso, que a gente tem um periódico dentro da nossa instituição, que tem grupos de pesquisa consolidados, a área de negócios está com uma força, desenhou novas linhas, novos projetos de pesquisa. Acho que 2025 vai ser super forte, né? Vai de 2024 agora para 2025 se fortalecendo com novos projetos, né, professor? Sim, então, eu quero destacar assim, que no comecinho lá, estava eu sozinho trabalhando nas revistas, muito tempo atrás, mas agora a gente tem uma equipe, né? Então tem... Muda tudo, né, a professora Mariana e a professora Adriana estão cuidando dos cadernos, né? A professora Karen e o professor Mauro estão comigo na revista, né, como co-editores, e essa parte operacional, né, eu conto muito com eles, porque é o que pega no dia a dia, receber, encaminhar, né, verificar um artigo. Então, assim, é muita gente trabalhando para que a coisa funcione. E a gente tem o apoio ali na coordenação de pesquisa dos revisores, isso muda né, muito, o apoio técnico do pessoal na diagramação, na mediação com o portal de periódicos, né, dos problemas que possam dar dentro da revista. Então, o trabalho editorial, né, que hoje se consolida ali na área do professor junto aos periódicos, é importante e a gente tem tido avanço, né, professor? E eu tenho tentado, feito um esforço e está funcionando de incluir cada vez mais pessoas, né? Pessoal da área de contábeis, por exemplo, que passou a integrar agora a equipe, pessoal do design, que também está integrando a comissão editorial. Então, assim, é muito legal ver que as coisas vão crescendo, né? Sim. Uma questão que eu costumo falar que é isso, né? A gente não faz curso para ser editor, né? Para você estar à frente de um periódico científico, né? Então, você vem a partir dessa relação da importância da sua área, de você como pesquisador. E, de novo, vem aí o quê? A nossa atividade técnica. Vou enfrentar isso, vou editoriar uma revista, né? Então, esse trabalho que o professor Cláudio tem trazido de aproximar pessoas dos projetos de pesquisa também no periódico, na comissão editorial, é importantíssimo, né? Que todos tenham, não precisa você ficar para sempre, nem é bom, né? Que fique para sempre, mas que passem pessoas e conheçam esse processo, né? E possam ir, termos formação de novos quadros para que o periódico, né? A gente já está falando, periódico, que mantenha a sua periodicidade, que mantenha a sua publicação, né? Nosso tempo já está encerrando, a gente sempre fica preocupado, né? Tipo, nossa, pessoal, a gente chega aqui falando o que nós vamos conversar. Quando a gente vê, o tempo passou, né? E a gente nem conseguiu conversar tudo. O professor Cláudio falou da equipe e eu gosto muito de uma frase que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, então vá em grupo. Né? Então, assim, montar um grupo de trabalho, igual você está fazendo agora, né, é excelente, né? Pessoal, eu estou encerrando aqui agora, mas eu quero deixar registrado, né, um convite para uma próxima ocasião, porque a sensação que deu é que faltou um monte de coisa para a gente falar. Então,
Deixa registrado, quando vocês tiverem interesse, a porta está sempre aberta, né? Eu quero então encerrar o nosso tempo aqui antes que o pessoal venha aqui brigar comigo, né? Agradecer aí a equipe do estúdio, ao Eduardo, ao Kleber, ao Peters, agradecer a professora Desirê, ao professor Cláudio e parabenizar, né? Porque a gente que está ali na casa um certo tempo, já que a gente vê todo o empenho que está acontecendo, né? A professora Desirê foi ali no setor de pesquisa, organizando as revistas, o professor Cláudio trabalhando, montando uma equipe, né, para a revista Organização Sistêmica. E assim, Cláudio, bem rapidinho, se o pessoal quiser mandar alguma coisa, uma última palavrinha, manda para onde, entra em contato como para submeter um artigo na revista? Eu não vou passar o endereço completo agora, mas eu vou dizer, site da Uninter/pesquisa, né, vai ter o site da pesquisa e lá indica os periódicos. Certo. Né, então ali a pessoa consegue encontrar o link da revista, Tá joia. vai entrar, tem um site, vai fazer um login, vai fazer um cadastro e ali vai submeter o artigo. Show de bola. É isso, pessoal. A nossa temática de hoje era essa, falar um pouco sobre a importância da pesquisa, né, voltado ali no campo da gestão. Trouxemos uma bela reflexão junto com a professora Desirê e convidamos você, né, que esteja interessado em fazer não somente pesquisa, mas submeter uma pesquisa na área de gestão. Temos a revista Organização Sistêmica. As demais revistas, né, professora Desirê, elas estão no site Uninter. Se você entrar no site da Uninter, bem embaixo assim tem várias áreas, pesquisa, né? Isso, Aí você pesquisa daí acessa. tem revista e cadernos. Isso. Tem acesso a todas, nossas 8 revistas e nossos cadernos também. Tá ótimo. Muito obrigada, professores. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida, meu e-mail é sempre aline.e@uninter.com. Dúvida, sugestão, temática que a gente possa trazer aqui para vocês, eu fico à disposição. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.